Então vamos a mais um exercício sobre o gráfico do espaço em relação ao tempo. E esse exercício diz o seguinte, ó, uma partícula se movimenta sobre uma trajetória retilínea, segundo o gráfico abaixo. Então, ele pede, determine o espaço inicial do móvel. Pessoal, o espaço inicial do móvel, de onde começa o movimento, né, é no tempo zero, né? No tempo zero, tá? Nesse tempinho aqui, ó, a posição é 30. Ou seja, essa é a posição dele na trajetória, 30 metros, tá? Você também pode decorar, né, que a posição inicial é onde essa reta aqui, essa reta, ela toca esse eixo dos espaços, tá? Veja que se eu projetasse essa reta assim, né, se eu fizer essa projeção dela, ela só toca num ponto aqui, ó, tá? Então a posição inicial dele é 30 metros, tá? Porque no tempo de zero, a posição é 30. Ou, né, é onde toca o eixo dos espaços, tá? Então, posição inicial está aqui, ó, 30 metros. Velocidade do móvel. Pessoal, para determinar a velocidade do móvel, vou fazer aqui, ó, letra B. Eu preciso encontrar um deslocamento no gráfico e verificar o tempo que demorou esse deslocamento. Então, eu tenho aqui duas possibilidades, tá? Eu posso usar esse deslocamento, esse ΔS aqui, ó, por esse tempo, tá? Por esse tempo, tá? Ou seja, daqui até aqui foram menos 50, né? Porque ele andou aqui, ó, 30, menos 30 para trás e mais menos 20 para trás, né? Então eu tenho um deslocamento de menos 50, tá? Em 10 segundos. Mas eu também posso, eu não preciso necessariamente usar as extremidades, eu posso pegar um outro deslocamento. Eu posso pegar, por exemplo, esse deslocamento aqui, ó. Ou seja, de 30 a 0, né? De 30 a 0. Então teria esse deslocamento e o tempo que ele demorou para vir de 30 a 0, tá? Eu pego esse ponto aqui, né? Fecho aqui o triângulo aqui, tá? Então eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui esse tempo aqui, ó, que foi 6 segundos. De 30 para 0, ele demorou 6 segundos. Então, vai descendo, descendo. Quando toca aqui nesse ponto, né? Nesse ponto eu tenho a informação da posição e a informação do tempo. Então tem aqui um ΔT, tá? Então, de novo, ó, quanto é que ele andou, né? Quanto é que ele andou, ó? Por definição, eu sei que a variação de espaço é a posição final menos a posição inicial. Ou seja, ele começou aqui, né? Então é menos 30. E ele terminou aqui, tá? Nesse caso, nesse intervalo aqui, né? A posição final é 30. Ou seja, ΔS menos 30 metros, tá? Você não consegue perceber que ele se deslocou menos 30 aqui, ó. Segue a definição do deslocamento, tá? Segue a definição do deslocamento, que daí você não erra. Então tem lá, ó, ele se deslocou menos 30 metros. Esse deslocamento de menos 30 metros foi realizado num tempo de 6 segundos, né? Ó, 0, começou em 0, quando era 30, e quando a posição é 0, o tempo era 6 segundos. Fazendo essa divisão aqui, tá? Nós vamos ter aqui uma velocidade de menos 5 metros por segundo. Então a velocidade está aqui, ó, menos 5 metros por segundo. O tipo de movimento, na letra C, pode ser observado de duas maneiras. A reta inclinada para baixo, né? Reta inclinada para baixo, caracteriza o que? Né? Uma reta inclinada para baixo do gráfico do espaço pelo tempo, né? Caracteriza
movimento retrógrado, ou regressivo, né? Mas eu também poderia responder que o movimento ele é retrógrado, pois eu verifiquei que a velocidade deu menor do que zero, né? Tá aqui, achamos a velocidade menor do que zero. E é claro, né? O deslocamento foi negativo, né? Tá voltando para trás. Então é fácil perceber que o movimento é retrógrado. Na letra D, ele pede a função horária. A função horária é simplesmente substituir naquela equação geral, né? Ó, naquela equação geral, ó, espaço final igual espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. E aí eu vou jogar valores aqui dessa constante, que é a posição inicial, e da velocidade, né? E da velocidade, tá? Então, veja, o espaço que depende de um tempo, tá? Eu posso botar um tzinho aqui se eu quiser, se eu não quiser não boto, tá? Geralmente não aparece esse t aqui, tá? Mas eu só tô querendo dizer para ti que essa posição aqui, né? O futuro dele depende do tempo que a gente adotar, tá? E aí a posição inicial, eu já sei, eu conheço, move a partir da posição 30, né? Posição 30 metros. E a velocidade dele é menos 5, né? Se você botar aqui, ó, mais, botar menos 5 no lugar do V, o que nós temos aqui, ó? O espaço dele, futuro, né? É 30, mais está multiplicando esse menos, mais com menos fica menos. Então eu tenho aqui a função horária, 30 menos 5t. Está respondido. Quando ele pede a função horária, é simplesmente substituir essa constante, a posição inicial e a velocidade. Essa posição final aqui depende do tempo, então não vai nada. Ó. Aqui fica porque depende do tempo que a gente adotar. Tá? Depende do tempo que a gente adotar. Ok. Então, com isso, né? Com isso eu consigo responder a minha letra E. Ele quer saber a posição do móvel na trajetória, né? Lembrando que esse móvel largou aqui, ó, da posição inicial de 30, no movimento retrógrado, ou seja, para trás, né? E agora ele quer saber onde vai estar posicionado quando o tempo for 5 segundos. Então eu pego aqui a minha função horária, tá? Então a posição dele quando o tempo for 5 segundos depende, né, da posição inicial, da velocidade, que já conhecemos, e no lugar do t eu boto o tempo que ele está pedindo. Com isso eu acho a posição dele multiplicando 5 vezes 5, 25. Eu tenho aqui 30 positivo, né? Então o número positivo é maior do que o número negativo, vence o positivo, né? Então vai sobrar 5, né? 25 menos 30, né? Menos 25, vai sobrar 5 positivo. Ou seja, o espaço dele aqui, ó, quando se passar em 5 segundos, é 5 metros. É o espaço dele na trajetória, tá? Não estou pedindo o deslocamento, né, pessoal? Mas se fosse pedir o deslocamento, quanto que ele andou daqui para cá, ó, né? De 30 para 25 diminuiu quanto, né? O deslocamento é esse daqui, né? Esse menos 25 aqui, né? Ou seja, esse delta S aqui, o quanto ele andou para trás, foi menos 25 metros, tá? Então, o deslocamento é sempre esse cálculo aqui, ó, né? Velocidade vezes o tempo, tá? Não foi pedido, né? Só estou acrescentando aqui que se pedisse o deslocamento da posição inicial até a posição de 5 metros, né? O deslocamento seria aquele. Na letra F ele pede um esboço do gráfico.
É só fazer aquele desenhinho. Importante treinar isso, como eu já falei nos exercícios anteriores, porque às vezes apenas pede interpretação, né? Então, eu tenho aqui um gráfico da velocidade em função do tempo, tá? Se o movimento fosse progressivo, eu teria aqui uma reta em cima desse eixo do tempo, tá? Desse eixo do tempo. Se o movimento é retrógrado, a reta ela é embaixo. E é o caso, né? Nós temos um movimento retrógrado. Por que é baixo, né? Porque aqui, ó, né? Os valores abaixo são números negativos, números menores do que zero. Acima são números positivos, maiores do que zero. Então, por isso que está abaixo dessa linha, né? Se o movimento é retrógrado. Bom, esse esboço aqui já é um esboço do gráfico da velocidade vezes o tempo, né? Se eu subir esse valor aqui, né, eu posso acrescentar também, e eu sei, né? A velocidade é menos 5, né? Então eu posso botar aqui, completar o meu esboço botando aqui, ó, menos 5. E está pronto o esboço rápido do gráfico da velocidade vezes o tempo. Tá ok?